descansar meu coração, em teus braços repousar, porque confio, deixo o meu fardo em tuas mãos. Eu vim deixar teu amor tocar as feridas e o lugar onde sozinho eu não posso alcançar. Teu jugo é suave, teu peso é leve, descanso minha alma em teu coração. Teu jugo é suave, teu peso é leve, é manso e humilde teu coração. Descanso em ti. Olá, meus irmãos, olá, minhas irmãs, sejam todos muito bem-vindos para esse nosso momento aqui de oração, momento de partilhar a palavra de Deus, colocar nossa vida aos cuidados desse Deus que para nós é maravilhoso. Por isso, Banquinha, Alecilda, Maria Roseli, sejam todos muito bem-vindos. Marilda, Beatriz, Roseles, bem-vindos para esse momento onde aqui nossa vida colocamos diante de Deus. Com Blanco, Márcia, bem-vinda, Silvana, Maria Valzete, Patrícia, Lourdes, bem-vindos. Queremos hoje mais uma vez, Gilmar, nossa vida aos cuidados de Deus colocar. Neuci, Vanessa, bom dia, seja bem-vinda. Marlene, Osni, Samara, Josnei, Janete, Salete, Cristiane, João Luiz, Antônia, Marildes Valtrudes, Viviane, sejam todos muito bem-vindos. Thales, Otília, que Deus possa sempre estar conduzindo a nossa vida. Ângelo, Lisete, sejam todos muito bem-vindos para esse nosso momento, aonde queremos mais uma vez agora, Cris, nossa vida, colocarmos diante de Deus, pedirmos, Eliane, pedimos a bênção de Deus sobre nós, sobre a nossa vida, Fernanda, Elísia, Gilmar, Roseli, Isabel, pedimos a proteção de Deus, Lúcia, Margide, sobre a nossa casa, a Mauri, bom dia, que Deus possa nos abençoar. Hoje a igreja celebra São Luís Gonzaga, o jovem Luís Gonzaga, Luana, aonde quem é de Brusque, na paróquia São Luís, tem esta graça de celebrar esse momento tão bonito de São Luís Gonzaga, que nos ensina a viver o amor. E hoje também o Evangelho, Arlete, Tânia, André, Ivone, Maria de Lourdes, hoje, sabe, Silvana, Panquinha, Letícia, hoje nós também somos desafiados a viver, Marciana, Neuci, Adri, a viver uma dinâmica bastante bonita. Nós temos muita facilidade, Eliane, de julgar os outros, sabe? Mas hoje nós somos convidados, a olhar com um olhar diferente para muitas situações. Porque Morgana, Clarice, Otília, Dona Sueli, Ana Paula, hoje nosso Senhor Jesus Cristo, Roseles, ele nos ensina a ter prudência. O próprio Jesus, lá em Mateus, hoje vai dizer assim: por que observas o olho o cisco no olho do teu irmão e não prestas atenção na trave que está em teu próprio olho? Vamos hoje, Ina, Letícia, vamos hoje olhar a vida,
olhar quem está ao nosso lado, sabe, Cremilda? Quem sabe não tanto, Arlete, com aquele olhar de julgamento que a gente tem, mas com o olhar da caridade, da misericórdia, assim Lisete, assim Irma, assim Lu, assim Cláudia. Bom dia, Cláudia, que Deus te abençoe. A gente vai aprendendo também algumas coisas a mais. Por isso, com a mesma medida com que julgardes, sereis julgados, diz nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, Geni, Fofa, Samara, José Sônia, nós hoje olhamos com esse olhar de misericórdia, de compreensão para quem está ao nosso lado. E é assim também hoje que pedimos a Regina, Edson, Felipe, Dorilda. É assim hoje também que nós pedimos a intercessão de São Luís Gonzaga. Isso mesmo, hoje é dia de rezar por São Luís Gonzaga. Pedimos a sua intercessão sobre nós, sobre a nossa vida, e que possamos, Lourdes, assim como São Luís Gonzaga, viver bem a nossa vida. Patrícia, bom dia, que Deus abençoe você. Marcelo, Cláudio, bom dia, que Deus te abençoe os seus trabalhos. Aline Cricimal, Cláudio, um grande abraço, Deus sempre olhe por você também. E vamos então, nesse momento, nessa semana, aonde começamos a semana com uma inspiração muito bonita, de viver a misericórdia, a compreensão, de se colocar um pouco no lugar do outro, sabe, Cleverson, Cida, isso não significa passar a mão na cabeça do outro, mas colocar-se um pouco no lugar do outro. Iniciamos essa semana, Vilma, Mari, Maria Celeste, Iniciamos essa semana, Marli, com o objetivo, quem sabe, de apontar menos o dedo, de julgar menos e procurar ser um pouquinho mais compreensível. Por isso, Selene, por isso, Marli, na nossa vida, Mari, colocamos diante de Deus. E vamos iniciar este momento também pedindo muito a graça e a presença de Deus. Rezemos também pedindo a ação do Espírito Santo sobre a nossa casa, sobre a nossa vida. Peçamos o dom do Espírito Santo, Sandra, sobre a nossa vida, Liliana. Por isso, reze junto comigo, aonde você está, reze junto comigo, Evandro, Carol, reze junto comigo dizendo assim: Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Pedindo esta ação do Espírito Santo sobre a nossa vida, Sueli, pedindo Vanivera aqui, Elga aqui, Hilde, que a ação do Espírito Santo recaia sobre nós. Vamos agora, Lenice, vamos agora então, Andréia, com muito momento, com muita força, com o sinal da Santa Cruz, marcar o nosso corpo, Carol, com esse sinal sagrado, com esse sinal de bênção, Leônidas, com esse sinal de proteção, Maria Raque, com esse sinal de esperança, Roseli, sobre a nossa vida. Por isso, juntos com o sinal da Santa Cruz, peçamos, Amanda, Binho, Júnior, Du, peçamos a proteção, Márcia, de Deus sobre a nossa vida, dizendo: em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Eu desejo que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, comunhão e a força do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Maria Irene, rezando por vocês, sim, tudo vai dar certo, com toda certeza. Nós hoje dizemos assim, Cacil? Bendito seja Deus que nos dá a oportunidade de mais esta semana aqui estarmos na presença de Deus. Bendito também seja Deus que hoje, mais uma vez, Jaxele nos abre o coração para a gente sentir algo a mais. Perceber que a nossa vida, sempre colocado diante de Deus,
ganha um sabor muito bonito, maravilhoso. Para quem pôde, Ângela, Lírias Ferreiras, Lourdes, para quem pôde participar ontem da Santa Missa ou no sábado, foi ao encontro, Marildes, Clarice, foi ao encontro de algo maravilhoso, do Evangelho de Deus, do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos contava aquela história muito linda, Tânia, Cleusa, aquela história maravilhosa de Jesus que acalma a tempestade. E é assim também que nós queremos. Nós também queremos que Jesus acalme a nossa tempestade. Queremos que também Jesus venha sempre com muita força diante de nós e diante da nossa vida. E a palavra de Deus hoje também é maravilhosa. Nesse dia 21, onde nós celebramos São Luís Gonzaga, padroeiro da paróquia Matriz de Brusque, com toda certeza, e tantas outras paróquias também. São Luís, que sempre procurou viver bem a sua vida, o seu momento. E nós também olhamos hoje para o Evangelho, que é um convite para a gente viver diferente nesse mundo de Elmira. E é assim, então, que nós queremos, Elga, Vera, Maria Joana, Maria Estela. É nesse sentido que nós também queremos pedir a proteção e a bênção de Deus sobre nós e sobre a nossa vida. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Evangelho de hoje é retirado de Mateus, capítulo 7, versículo 1 ao 5. Evangelho de hoje é retirado, leia, de Mateus, capítulo 7, versículo 1 ao 5. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: não julgueis e não sereis julgados, pois vós sereis julgados com o mesmo julgamento com que julgardes, e sereis medidos com a mesma medida com que medirdes. Porque observa o cisco no olho do teu irmão e não prestas atenção à trave que está no teu próprio olho? Ou, como podes dizer a teu irmão: deixa-me tirar o cisco do teu olho, quando tu mesmo tens uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu próprio olho, e então enxergarás bem para tirar o cisco do olho do teu irmão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E aí nós vamos ver, Heriberto, Nilda, nós vamos ver hoje esta palavra de Deus que para nós, ele é um divisor de águas. E hoje, de fato, Patrícia, a gente hoje é convidado, a olhar o mundo com um olhar diferente. Olhar quem está ao nosso lado com um olhar diferente. Olhar para algumas situações que acontecem ao nosso redor com um olhar diferente. Qual é esse olhar? Aquele olhar de Deus. Porque nosso Senhor Jesus Cristo hoje, nos convida a viver de uma forma diferente. E já começo dizendo assim, que é uma forma bem desafiadora. Bem desafiadora. Bem desafiadora, difícil, Guilherme, rezando por você, rezando pela Ellen, Mônica, Elisa, essa palavra de Deus hoje, ela de fato é muito desafiadora. E eu diria assim que é uma das palavras mais difíceis de colocar em prática, porque não estamos acostumados a exercer a misericórdia, não estamos acostumados a se colocar no lugar do outro, não estamos acostumados a segurar a língua, a segurar o olhar julgador,
É porque com muita facilidade nos juntamos em 2 ou 3 para falar mal dos outros. E isso não é fácil de a gente mudar, né? Muitas vezes a gente julga os outros. Muitas e muitas vezes, Adri, nós vamos procurando nos outros aquilo que muitas vezes temos dificuldade de ver e perceber na nossa vida e aonde é que a gente está. Por isso, Nadine, por isso, Elga, hoje, olha o que é que Jesus Cristo diz hoje no versículo 3 do capítulo 7 de São Mateus. E é algo que nós devemos começar, Marlise, a olhar de uma forma diferente. Porque hoje, nosso Senhor Jesus Cristo diz assim, Nilce: por que observas o cisco no olho do teu irmão e não prestas atenção à trave que está no teu próprio olho? E aí hoje nosso Senhor Jesus Cristo, Ele pede para a gente ligar o nosso desconfiômetro, se é que nós temos, né? Ligar o nosso desconfiômetro, a termos um desconfiômetro ligado, porque é o que falta muitas vezes nas nossas atitudes humanas, na nossa própria relação de fé. Muitas vezes falta isso, Edicéia, na nossa vida. Somos muito julgadores. Com facilidade olhamos para a vida do outro, sabe? Observar a vida do outro, ver o problema, ver o defeito, o erro do outro. E isso nos torna cada vez mais cegos a respeito de nós mesmos. Por isso, Ellen, né? Seja bem-vinda, rezando sempre por você, Ellen. Rose, olha só esta palavra de Deus hoje. Palavra de Deus hoje, Santina, que nos ensina a tratar os outros como nós queremos ser tratados. E hoje, né, hoje Jesus lembra uma coisa preciosa, que muitas vezes o tempo e a energia que gastamos para observar os defeitos, as dificuldades, os problemas dos outros, tira muitas vezes o foco do nosso cuidado interior. Então, meus irmãos e minhas irmãs, então, com a mesma medida com que nós julgamos, nós seremos julgados. E não tem erro, sabe, Ellen? Rezando por você, rezando sempre pela sua saúde. Sabe, olha só, com a mesma medida que a gente medir os outros, nós seremos medidos. E aí agora, eu gostaria, sabe, Ângela, pedindo a bênção para você, para a sua casa, sabe? Agora eu gostaria assim, de fazer uma pergunta que não precisa responder aqui, mas que você leve para o seu coração, Ivana, que você leve para o seu coração, Ana Cláudia, que você leve para a sua vida. Como é que você gostaria de ser tratado? Como é que você gostaria de ser tratado? É uma pergunta muito séria, muito verdadeira, sem maldade, mas que eu gostaria que levasse você, sabe, Madalena, a refletir um pouquinho. Como é que você gostaria de ser tratado? Como é que você gostaria de ser tratado? É uma pergunta que nós devemos nos fazer. Sabe por quê? Porque o Evangelho de hoje, as palavras de Jesus hoje, elas são muito sinceras e muito verdadeiras. Porque com a mesma medida que a gente tratar, que a gente julgar, nós também seremos tratados e julgados. E aí vem o grande desafio da nossa vida. Aí vem o grande desafio para esta semana. Olhar a vida, olhar o próximo como Deus olha, com os olhos de Deus. Um grande desafio, sabe, Graciela? Um grande desafio. Dê um abraço no Rodrigues, Graciela. Sabe, um grande desafio para a nossa vida. Eu creio que nós precisamos mudar um pouco o jeito como a gente olha a vida. Precisamos mudar um pouco o jeito como tratamos quem está ao nosso redor. Porque sábio é aquele que não segue, né? Sábio é aquele que cuida do jeito como trata os outros.
Veja, meus irmãos, minhas irmãs, não precisamos negar que vivemos numa sociedade do julgamento. Já parou para ver isso? Denise, Marcos, né? Já parou para perceber como nós temos facilidade de julgar os outros, Carlos Alberto? Não precisamos negar que vivemos numa sociedade de julgamento. Vivemos numa sociedade onde julgar a vida dos outros é a prática, é o costume, é o comum dos homens e mulheres de hoje. Que facilidade, né? Que facilidade nós temos de julgar a vida dos outros, inclusive de sentenciar os outros. Veja, a gente precisa hoje tomar um pouco de cuidado com tudo isso. Sabe, Dulce, precisamos hoje, né? Porque somos muito de julgar, de olhar para a vida do outro, ver o defeito do outro, ver o erro dos outros. E aí eu recordo, né, que a gente muitas vezes esquece de se colocar no lugar do outro. Muitas vezes a gente se esquece de se colocar no lugar do outro, sabe? Mônica rezando nesta intenção também. E aí quando a gente não se coloca no lugar dos outros, é fácil de julgar. É fácil julgar. É fácil emitir um juízo. É fácil criticar alguém sem saber a história da pessoa. É fácil julgar alguém sem saber aquilo que está acontecendo na vida desta pessoa. Então, com a mesma medida que a gente mede, nós também seremos medidos. E aí, Maria Salete, né? Que Deus te abençoe e te guarde. Nós aprendemos hoje que do jeito como a gente vai tratar os outros, nós também seremos tratados. Por isso, olha, vamos nos preocupar, né, Valmor? Vamos nos preocupar muito em cuidar bem, primeiramente, da nossa vida. Cássio, Beth, vamos cuidar primeiramente bem da nossa vida. Vamos cuidar, né, daquilo que muitas vezes está acontecendo debaixo do nosso telhado, dentro da nossa casa, com a nossa família. Antes de ficar apontando o dedo, antes de ficar fofocando, antes de ficar falando mal dos outros, vamos começar a cuidar de nós, da nossa vida e da nossa casa. Sabe, às vezes a gente não sabe o que está se passando na vida do outro. Às vezes a gente não sabe por que o outro está agindo assim. Às vezes a gente não sabe porque às vezes o outro está pensando ou está tendo essa ou aquela atitude. A misericórdia sempre será o melhor remédio. O amor, a compreensão sempre serão os melhores remédios, Ivone, para a gente, inclusive ajudar o outro a mudar a vida. Não significa, né, fazer de conta que a gente não está enxergando as coisas. Não significa que a gente vai agora aceitar o erro do próximo. Não significa que nós vamos agora tampar o sol com a peneira. Não, nada disso, nada disso. Mas significa que a gente pode olhar a vida como Deus olha. Sabe, Lídia, como Deus olha, com muita compreensão, com muito amor, procurando sempre ajudar Sir Martins. E aí a gente vê, né, Ivone colocando, né, seu marido, seus filhos, você neste momento de bênção. Por isso, quem é que julga? A gente poderia hoje se perguntar aqui, Joel, Josi, quem é que julga? É aquele que está acima dos outros, é aquele que sabe mais, é aquele que se acha melhor do que os outros. Se Jesus diz que ele não veio ao mundo para julgar o mundo, mas eu me coloco acima de Jesus e vivo para julgar os outros, falta-me de verdade o desconfiômetro ou a capacidade de me enxergar. E aí que nós vamos olhar para a nossa vida, sabe? É assim que nós vamos perceber. É assim que nós vamos perceber, Hilda e Zilda, que precisamos sim agir com muito amor e com muito cuidado aonde nós estamos.
Temos defeitos? Sim. Quem de nós não tem defeito, Viviane? Quem de nós não tem problemas? Temos tantas coisas para cuidar dentro de nós. Temos tantas coisas para cuidar dentro de nós. Mas veja, mas meu defeito não é como o defeito do outro. E isso é o que nós achamos. Isso é o julgamento que muitas vezes nós fazemos. Deixemos que Deus nos julgue. Deixemos que Ele use de sua misericórdia para conosco. Por isso, usemos de misericórdia de um para com o outro. Nessa semana que está se iniciando, usemos, sabe, Patrícia, Maria Salvador, Maria Salete, usemos de misericórdia para com o próximo. Usemos de ternura para quem está ao nosso lado. Sabe, Maria Teresa, usemos de compaixão. E acima de tudo, vamos cuidar com aquele julgamento que a gente faz. Vamos cuidar com aquelas rodinhas de conversa que às vezes a gente tem. Sabe, Cremilda, rezando por toda a sua família. Vamos cuidar, né, com a facilidade com que a gente aponta o dedo para o próximo. Porque sabe de uma coisa, tem algumas situações que a gente precisa entregar a Deus. Sim, tem algumas situações, Jússi, que a gente precisa deixar Deus cuidar. Porque Deus saberá como cuidar. Deus saberá a medida com que Ele vai olhar para algumas situações. Tem algumas situações que não cabe a mim, nem a você dar a sentença. Tem algumas situações que a gente precisa, de fato, deixar Deus olhar, deixar a vida olhar. Porque diante de Deus, todas as coisas ganham um sentido bastante bonito. Diante de Deus, nada vai passar despercebido, Tânia. Então, nada da gente ficar medindo com a nossa forma, do nosso jeito. Vamos, acima de tudo, deixar Deus conduzir nosso olhar, nossa vida e aquilo que nós podemos fazer de diferente. Vamos deixar Deus agir como Ele achar melhor. Sabe, Maria Alcionete, vamos deixar Deus olhar de uma forma diferente para tudo aquilo que está acontecendo ao nosso redor. E Ele saberá a medida certa de olhar para tudo. E quanto a você, né? Quanto a você que hoje reza aqui conosco, sabe, Margit, sabe, Marcelei, né? Vamos nós dar o nosso melhor. Se preciso perdoar, perdoamos. Se preciso, né, compreender, vamos compreender. Mas acima de tudo, vamos parar de ficar, sabe, de apontar o dedo para os outros. E acima de tudo, ter compaixão, ter misericórdia. Isso muda e isso salva o mundo. Por isso que, chegando ao final do nosso momento de oração aqui, né, inspirados hoje por São Luís Gonzaga, nós também queremos então viver o amor, viver o cuidado, viver tantas coisas bonitas a quem está ao nosso lado. Também inspirados pelo jeito que São Luís Gonzaga tratava as pessoas, sabe, Itamar, né? Vamos hoje olhar, né, para esse momento tão lindo como São Luís Gonzaga tratava os outros, cuidava dos outros. Vamos nós também hoje agir sempre com muito cuidado, com muita prudência, nos querendo bem. E lembre-se, aquilo, sabe, Aline, lembre-se de uma coisa muito bonita. Do jeito como você quer ser tratado, eu quero convidar você a tratar os outros. Do mesmo como você quer ser cuidado, cuide dos outros. Do mesmo modo como você quer ser compreendido, procure compreender os outros também. E peçamos, né, então agora, a oração de bênção sobre nós, sobre a nossa casa, sabe, Alexandra, sobre a nossa vida, sobre a nossa família. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra.
Eis a cruz do Senhor, presenças inimigas fugir. Venceu o leão da tribo de Judá, filho de Davi, aleluia. O Senhor Jesus Cristo esteja junto de nós para nos defender, dentro de nós para nos conservar, à frente de nós para nos guiar, atrás de nós para nos guardar, sobre nós para nos abençoar. Ele que com o Pai e o Espírito Santo vive e reina por todos sempre. Amém. E que desça sobre você, e que desça sobre a sua casa, e sobre a sua vida, a bênção do Deus Todo-Poderoso. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Se cuide, que você tenha uma abençoada semana, uma abençoada segunda-feira, e que Deus sempre nos acompanhe em todos os momentos. Grande abraço.